Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 19 de junho de 2025, quinta-feira, Deus te abençoe. Amém? O nosso texto hoje é Mateus capítulo 26, versículo 26, 27 e 28. Saiu um pouquinho de Isaías, tá certo? Eu vou ler o texto. Diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus, ensinos que Jesus deixou para aqueles que o seguem. Amém? Eu quero trazer primeiro uma informação. Hoje é o feriado de Corpus Christi. Esse feriado foi criado pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264. Ele publicou uma bula papal com o tema aí de transiturus. E ele instituiu essa data, concedendo indulgência às pessoas que fossem à missa nesse dia, tá certo? Assim, segundo alguns biógrafos aí, o Papa medieval Urbano, ele falou com São Tomás de Aquino e disse que Aquino, o teólogo, criasse aí uma liturgia para esse feriado, tá certo? Agora, Urbano, ele morreu muito rápido, tá certo? E ele não viu nem isso acontecendo, porque ele morreu logo rápido, essa festividade aí, ele não viu acontecendo, tá certo? Então, isso demorou um tempo para ser colocado em prática, e só no concílio aí de Viena, em 1311, foi que isso veio a ser reafirmado e colocado em prática. E isso é um feriado da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Porque existe uma diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica, que é a Igreja dos Apóstolos, que vai até o terceiro século. A partir do terceiro século, a igreja perde a orientação dos apóstolos e entra o romanismo no meio. E aí é criada a Igreja Católica Apostólica Romana, e é no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana que esse feriado é estabelecido, o dia de Corpus Christi, tá certo? Isso é história, você pode encontrar, isso aqui é encontrado na internet, tá? Você olha e pesquisa aí, mas é um feriado católico apostólico romano, tá certo? Vamos aqui ao texto, aprender com o texto, o que Jesus nos ensinou a respeito dessa celebração, que é a ceia do Senhor, que nós chamamos aqui. Versículo 26, ele vai dizer isso: Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Ora, o versículo seguinte vai dizer que tem o sangue. Então Jesus pegou pão e vinho, pão sem fermento e o vinho, naquele contexto que era usado, apenas como um símbolo representativo daquilo que ele mesmo seria, ou que ele mesmo era e seria a partir dali, tá certo? Porque os seus discípulos, seus seguidores, para ele representa exatamente isso, para a humanidade toda, o que Jesus é, o Cristo que desceu do céu, que encarnou, que viveu, que morreu e que derramou seu sangue, que foi crucificado por nós, tá certo? Então, Jesus, ele celebra isso aqui na Páscoa judaica, tá certo? A Páscoa judaica era com carneiro assado, com pão e vinho, o pão sem fermento, o vinho, ervas amargas, para lembrar a libertação do cativeiro egípcio, tá certo? Então, Jesus, na Páscoa, ele vai estabelecer essa nova condição que ele traz como ensinamento para os seus discípulos, tá certo? Os seguidores de Cristo, eles entendem isso de forma clara, entendem que Jesus é Deus, é Senhor e é Salvador. Amém? O versículo 27 diz assim: A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Note uma coisa interessante. Na ceia, na Páscoa celebrada por Jesus, que era o contexto judaico, Jesus é judeu, tá certo?
eles celebravam nos moldes judaicos, e lá no momento de comer o carneiro assado com ervas amargas, o pão e o vinho, Jesus pega o pão, diz que é um símbolo do seu corpo, tá certo? Pega o vinho, diz que é um símbolo do seu sangue. Interessante, ele diz: com o pão, comam dele todos, e com o vinho, ele diz: bebei dele todos. Note isso, amado, que o pão e o vinho é dado a todos. Não é só quem celebra, é dado a todos, o pão e o vinho. Por quê? O discípulo de Cristo, ele participa do corpo de Cristo completo na celebração da ceia. O corpo foi dilacerado, apanhou, sofreu, aí foi crucificado, o sangue derramado na cruz como oferta para nos libertar do pecado da morte eterna. É isso que a gente tem que entender. Aí Jesus estabelece essa condição. Mas é interessante notar que ele diz: bebam dele todos e comam dele todos. Portanto, o discípulo de Jesus, o que segue a Jesus, é participante da celebração completa. Amém? É importante a gente entender assim, que esse primeiro estabelecimento da ceia aí, criada por Jesus, estabelecida por Jesus, ela foi na Páscoa judaica, com tudo aquilo que era celebrado. Lembrar a saída apressada do Egito, tá certo? Eles comeram naquela noite ervas amargas, pães com material nas mochilas aí no ombro para sair apressadamente, tá certo? Jesus celebra na semana da Páscoa, tá certo? Que é a festa judaica, uma das festas judaicas, e ele celebra na quinta-feira. Jesus reuniu os discípulos e celebrou a Páscoa nos moldes judaicos na quinta, que ele seria celebrado na sexta. Por quê? Na quinta? Porque na sexta ele mesmo seria o sacrifício. Tá certo? Então, quando Jesus celebra na quinta-feira, é porque na sexta ele seria o sacrifício. O Evangelho de João diz no capítulo 1, versículo 36, se eu não estiver trocando, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é João Batista, o profeta. Porque agora é o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo, não é mais sangue de animais. Amém? Porque conforme o cordeiro era costume judaico, o cordeiro ser sangrado pelo sacerdote, e o sangue era oferecido no altar do templo e tal, como oferta pelos pecados de Israel, agora Cristo seria a oferta pelo pecado. E louvado seja Deus, não só de Israel, mas da humanidade, porque Deus quer salvar a humanidade mesmo. Israel tinha que ser exemplo para que o mundo fosse salvo através dele, por isso foi preciso Jesus vir, tá certo? Isso aqui é muito rápido, mas dá para você entender. Deixa eu ler um texto aqui, Lucas 22, versículo 9, que diz assim: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-o, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Olha, a celebração é em memória a Jesus. É uma lembrança do que Jesus fez por nós. Morreu na cruz, derramar seu sangue para nos justificar diante de Deus. Então, quando nós celebramos a Páscoa não, a ceia, tá certo? Porque Jesus estabelece a nova aliança na Páscoa, que é uma festa judaica, e ele cria esse novo momento para os cristãos, ou seja, aquele que segue a Jesus Cristo. O versículo 28 vai dizer assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ora, a primeira aliança era feita com sangue de animais. Está lá todo o ritual no Velho Testamento. Eu vou citar aqui Hebreus 9, 19 e 20, porque Hebreus cita o Velho Testamento. Vai dizer assim, Hebreus 9, 19 e 20. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Versículo 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. Testamento, aliança, tá certo? Então, Hebreus está citando lá o que Moisés fez no passado com sangue de animais. Agora, querido, Jesus disse que é com o sangue dele. Então, não tem mais sangue de animais, nós já sabemos disso. E é o sangue de Jesus derramado na cruz que nos justifica desse pecado
E qual é o pecado, querido? É o pecado da morte eterna. Amém? É disso que Jesus veio justificar a humanidade. A velha aliança é feita com sangue de animais. A nova aliança agora, ou seja, a segunda aliança, ela foi estabelecida pelo sangue do próprio Cristo, quando ele foi crucificado. Amém? Isso é uma verdade tão graciosa que as pessoas relativizam a palavra de Deus, que ficam criando um monte de coisa, inventando história. As religiões inventam muita coisa, gente. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Então, a antiga aliança que Moisés estabeleceu, porque tudo era justificado com sangue, Moisés estabeleceu e mandou que Israel celebrasse isso perpetuamente com sangue de animais, tá certo? E quando Jesus vem, ele faz uma substituição. Jesus não quebra a lei, ele cumpre a lei. Jesus é a própria oferta, Jesus é o Cordeiro, tá certo? Que morreu por nós para justificar, para nos justificar do pecado. Entenda isso. E creia em Cristo, tá certo? Quando ele foi crucificado e derramou seu sangue, ele trouxe perdão aos nossos pecados e ele ressuscita para que sejamos justificados diante de tudo isso. Isso é um assunto tão gracioso que se fosse falar e explicar tudo aqui daria muito tempo, mas eu estou trazendo uma noção para você. Olha, Cristo, Hebreus no capítulo 8, do versículo 7 ao 13, ele vai dar uma explicação graciosa. Não vou ler o texto todo não. Olha, se você quer aprender, leia a Bíblia. Faça uma oração assim: Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender a tua palavra. Que o Espírito de Deus é quem vai lhe ensinar. Claro que você tem que estudar, é normal, mas peça ao Espírito para lhe revelar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito de Deus. Amém? Eu vou ler só o versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. Amém? E o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Ou seja, aqui Hebreus está dizendo, olha, a velha aliança perdeu a sua finalidade, não tem mais sentido ser celebrada nos moldes judaicos, com ervas amargas e tal e tal. Jesus abre isso para toda a comunidade, para todo mundo que crê em Cristo. Amém? Deixa eu chamar a atenção de você para um detalhe, querido, isso é significativo. Olha, no versículo 28, Jesus vai dizer, derramados em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus não disse derramado por todos. Se ele dissesse que era por todos, show de bola, podia chutar o pau da barraca, podia fazer o que se você quisesse. Jesus tinha dito que era por todos e pronto, era por todos e acabou-se. Não importa o que você ia fazer, se você ia matar, estuprar, não importa. Jesus tinha dito que era por todos, mas ele não disse por todos, ele disse por muitos. Por que Jesus disse por muitos? Por causa da onisciência dele como Deus. Ele sabia, sabe e continua sabendo que nem todos irão crer nele. Por isso é que ele disse por muitos. Esses muitos, amados, são os que creem. Bem-aventurados são os que não veem e creem. Lucas vai dizer isso porque a fé em Jesus Cristo é que nos faz participantes da nova aliança. Amém? Olha, pão e vinho são símbolos, assim, do corpo de Cristo, nós celebramos em memória. Não se transforma em corpo de Cristo, tá certo? Como eu estou falando isso no feriado de Corpus Christi, não estou condenando ninguém. Quando eu estava trabalhando, achava muito bom o feriado. Estou aposentado, continuo achando bom, mas eu quero que você entenda isso. Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue. Celebrou com pão e vinho para que nós trouxéssemos a memória. Se fosse, eu vou escandalizar já um bocado de gente se você for olhar esse vídeo. Se fosse aqui no Ceará, talvez tivesse sido caldo de cana e pastel. Ô Jesus. Porque ele usou os elementos que tinha para dizer, olha, celebre aqui, e quando você estiver celebrando, lembre-se de mim, da aliança que eu fiz por vocês. Eu preciso ensinar isso a você, tá certo? A Igreja Católica disse que quando o sacerdote ora pela hóstia, ela tem a transubstanciação e ela se transforma literalmente em corpo de Cristo. Olha, o cristão evangélico que crê na palavra de Deus, o pão é pão mesmo, o vinho é vinho mesmo, não se transforma. É um símbolo daquilo que Jesus fez, o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Estou lhe ensinando
que você possa crer em Jesus Cristo e ser abençoado pelo Senhor. Tenha cuidado com a religião. Quando eu falo a religião, são todas. Você vê aí lá no Oriente Médio, ali é uma guerra religiosa. Os muçulmanos, que são descendência do filho de Moisés com a escrava, o filho de Moisés, estou trocando as coisas aí, o filho de Abraão com a escrava, é assim mesmo, a gente troca. Aí é o mesmo povo, só que de um irmão bastardo, né, digamos assim. Aí vive brigando entre si, tem raiva um do outro, podiam viver bem, tá certo? A guerra só existe por causa da idiotice humana, a imbecilidade humana. Não estou criticando a Igreja Católica, mas estou lhe ensinando. A Igreja Católica surgiu Católica Apostólica Romana, ela surgiu no século III, século III, e ela diz que quando ora pelo pão, pela hóstia, a transubstanciação se transforma literalmente em corpo de Cristo. Não se transforma, é pão mesmo. Continua sendo, eu não sei se é feito de maisena ou o que é, de uma massa qualquer aí. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Esse é um feriado católico, que é chamado de Corpus Christi, é celebrado, tem uma relação com o dia de Pentecostes e tal, eles vão fazendo, tem um calendário litúrgico que é bem feito. Não tenho reclamação nenhuma do calendário litúrgico não, tá certo? A questão é a interpretação da Bíblia. Jesus, ele derramou o seu sangue em favor de muitos, não são de todos. Porque Jesus sabe que muitos são aqueles que irão se arrepender, se reconhecer como pecador e crer nele. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom feriado e o Senhor seja contigo e se revele a ti. Como? Através da Escritura, lendo a Bíblia. O Espírito Santo, mesmo que eu não sei ler, pastor, peça ao Espírito Santo que ele vai lhe revelar. Pedro também não sabia ler não e creu e foi um excelente servo de Deus depois se converteu. Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom dia, um bom feriado. Abençoe o Brasil. O Brasil precisa da bênção de Deus. Amém, querido?